Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje nós estamos estudando o capítulo 10 do banco de dados no SQL. Nessa aula nós vamos explorar um pouco os comandos básicos do MongoDB. Então, vamos começar, né? Alguns comandos para a gente já trabalhar no nosso banco de dados. Então, por exemplo, a gente tem o comando show dbs, que ele existe para a gente ver os bancos de dados que estão existentes na nossa base. Então, já estou aqui com o meu client, né, já aberto. Então, se eu colocar o show dbs, eu vejo que tem 3 bancos, né, no nosso banco de dados, né, o banco admin, o config e o local, que são aqueles que já vem com padrão. Se eu quiser criar, por exemplo, um banco de dados, eu vou usar o nome, né? User e o nome que eu quero dar. Então, user igti db. Então, aqui eu já, implicitamente, eu já estou criando o nosso banco de dados. Para que esse banco de dados seja efetivado, nós precisamos adicionar uma coleção e dados nessa coleção. Porque se eu chegar aqui e colocar um show dbs, a gente não vai encontrar ele. Então vamos fazer essa inserção. Para a gente criar uma uma coleção, a gente tem esse comando. Sempre assim, db.createCollection e o nome da nossa coleção. Então, nesse caso, vamos colocar o nome da coleção de fórum de debates. Então, db.createCollection fórum underline debate. Debates. Pronto. Acabamos de criar uma coleção chamada Fórum de Debates. Vamos ver como é que é o comando para a gente ver as nossas coleções. Vamos ver se ela vai aparecer lá. Então seria show collections. Viu que apareceu o fórum de debates, que a gente acabou de criar ela. Agora nós vamos inserir. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, outros comandos como o drop database. Né? A gente pode apagar uma coleção. Né? Por exemplo, a gente ponto drop. Por exemplo, eu quero apagar a coleção de pessoas. Então eu ponho db.pessoas.drop, por exemplo. Agora vamos inserir um documento. Como que a gente insere um documento no Mongo? A gente dá db.a coleção que nós estamos querendo inserir, o comando insert, e aqui eu vou colocar um nome que é os parâmetros que eu quero. Então, por exemplo, eu quero colocar um nome e quero colocar uma postagem, que eu estou me referindo a um fórum de debate. E é sempre um arquivo JSON. Então, ele tem uma chave e tem um valor. Então, vamos inserir aqui, ó. Então, aqui, ó. Fórum de debates, o nome que eu quero, Enter. Olha, uma linha inserida. Tá vendo? Nosso resultado. E como que eu faço para inserir várias linhas? É a mesma coisa. Porém, eu vou separar. Por exemplo, eu abro um sinal de colchetes, né? Significando que tem vários ícones aqui dentro, né? Várias chaves, vários JSON. E quando eu clicar, eu vou inserir essas informações. Se você ver aqui, foi inserido 3 vezes. 3 registros. Então, esses 3 registros foram acabados de ser inseridos. Então, aqui está a nossa lista de comandos. Aqui, ó. Então, a gente faz o insert, coloca ele entre colchetes, né, e coloca. Eu posso colocar aqui qualquer informação que esteja nesse padrão ou não. Tá ok? Então, como que eu vou fazer
Para recuperar, né, dados de uma coleção, e como que eu trago eles? É muito simples, eu vou usar, né, a função find. Então, db. O nome da coleção, .find. Então, quando eu executar esse comando, ele vai recuperar todos os registros, né, que estão na nossa coleção. Deixa eu limpar aqui. Vamos colocar. Então, aqui a gente traz todos os dados que estão na nossa coleção. Perceba que veio duas vezes esse registro, porque eu adicionei ele duas vezes. Uma na lista, sozinho, e outra através da lista. Tá ok? Como que eu faço para trazer, então, o primeiro registro que ele for encontrar? A função vai ser o find one. Então, qual coleção que eu quero e passo esse parâmetro, né, essa função. E ele traz de uma forma estruturada, olha só que legal. Eu tenho aqui o ID, que toda inserção dentro do banco ele vai gerar um ID, né, e o nome e o post que foi realizado. Ok? Vamos para o próximo. Como é que eu faço então agora para recuperar os elementos de forma estruturada? A gente vai adicionar o comando print no final, né, daquela consulta. Então percebam que os comandos são super simples, né? Então olha só, eu vou procurar todos os documentos, então eles vão vir todos esses aqui porém eles vão vir de forma estruturada. Olha só que legal. Então eu tenho aqui todos os documentos de uma forma estruturada. E se eu quero ler um documento específico, né, eu vou utilizar o operador aqui de find e vou passar a chave que eu quero pegar. Então, por exemplo, eu quero trazer todos os posts que são, né, que contém o nome Leandro Lessa. Então, eu abro os sinais de chaves mostrando que é um dicionário, né, que é um arquivo JSON, e coloco aqui o nome que eu quero pesquisar. Ao fazer isso, eu trago todos os dados, tá vendo? Então, todos os dados referentes ao atributo que nós estamos procurando, né, que seria o nome, e essa é o valor dessa chave, né? Então, a chave tem um valor. Agora nós vamos utilizar o comando end, né, para a gente pesquisar um documento com mais de uma condição. Então, como é que seria isso? Nós vamos executar o comando find, né? Eu vou passar o atributo que eu quero pesquisar, vou mostrar aqui que está mais fácil. Eu quero pesquisar o nome, né, que seria Leandro Lessa, e o post eu quero trabalho prático atualizado. Então, por exemplo, a vírgula ela mostra um end. Então, por exemplo, eu quero que seja esse nome e quero que venha esse post. Então, quando ele for fazer a consulta no banco, ele vai trazer os resultados baseados nessa condição. Então, quando eu executar, ele vai trazer a informação. Olha só. Viu? Ele trouxe aqui a informação da qual eu pedi. Então, vamos para o próximo comando. Aqui nós temos alguns operadores lógicos, né, que a gente pode utilizar na nossa pesquisa. Então tem vários, né? Tem igual, maior que, maior ou igual a que. E é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados no SQL, sim. Mas com o tempo a gente vai nos adaptando e fazendo essas associações. Então nós vamos utilizar o comando menor igual para trazer uma pesquisa. Vamos criar uma nova coleção no nome de pessoa. Então, vamos criar uma nova coleção, uma create connection.
e vamos inserir alguns registros nelas, né? Então vamos dar o comando db.create collection e o nome do banco, qual é o nome? Pessoa. Collection. Pronto, criamos aqui. Podemos agora ver quais são as collections que tem na nossa base. Então a gente tem duas. A gente acabou de criar de pessoa, tá vendo? Tem fórum de debate e de pessoa. Vamos adicionar aqui então os nomes das pessoas. Por exemplo, eu vou inserir esses nomes aqui e com a idade. Ou seja, adicione na coleção pessoas esses registros. Perceba que foram inseridos 3 registros também. Então, como que a gente vai fazer para trazer, né, um resultado que seja menor ou igual, né? Então, por exemplo, eu tenho essas idades, tá vendo? 25, 22, 21. Eu quero trazer, por exemplo, quais são as idades que é menor ou igual a 22. Para isso, eu vou fazer esse comando. Eu vou fazer uma pesquisa dentro de uma coleção e vou passar a idade. 2 pontos, só que eu quero as idades menores ou igual a 22. Então, essa é a sintaxe que nós temos que fazer. Vamos lá? Vou copiar aqui para a gente não perder muito tempo na aula. Então, quando eu fazer essa pesquisa, a gente vai trazer todos os que são menores ou igual a 22. Perceba que o registro de José Ribeiro não veio porque ele não se encaixa dentro dessa condição aqui que nós queremos. Também nós podemos utilizar a função de condição OR. O OR é um pouquinho diferente do AND. O OR ele vem antes. Então eu procuro dentro da coleção pessoa, aonde o nome possa ser, né? Ou é José Ribeiro ou é Joaquim Amaral. Então, quando eu executar esse comando, ele vai trazer um ou outro dentro daquela coleção que nós estamos pesquisando. Então, quando eu passo essa informação, ele trouxe os dois, porque os dois estão na coleção, tá vendo? José Ribeiro e Joaquim do Amaral. Legal, né? E agora, eu quero ler os documentos com a condição IN, né? O que isso significa? Né? Que a gente vai inserir mais alguns registros na coleção de fórum de debates para a gente fazer essa condição. Então, vamos lá agora inserir, né? Para a gente ver o operador IN. Vou adicionar mais alguns registros, né? Então, por exemplo, mais 2 registros, né, vinculado ao meu nome, né, com o meu post, e também o Antônio da Fonseca, né, que ele postou isso lá, né? Então, por exemplo, a gente viu aqui que a gente rodando esse insert, às vezes a gente inseriu mais 3. Se eu quiser ver aqui, então, por exemplo, quais são os documentos que já estão dentro dessa coleção. Então, fórum debates, ponto, find. Então, a gente tem todos esses documentos. Então, o que significa aqui? Que, por exemplo, nessa coleção de fórum de debate, nós tivemos todos esses posts, tá vendo? Dentro dessas pessoas aqui. Então, para a gente fazer o operador IN, vamos executar o seguinte comando. O que eu quero aqui, né? Deixa eu limpar. O que eu quero? Eu quero,
por exemplo, que seja retornado apenas os registros que estejam presentes em trabalho legal, parabéns turma e show de bola. Ou seja, eu quero retornar somente esses 3 dentro todos aqueles documentos que estavam lá. Então, por exemplo, quando eu executar, deixa eu rodar o find all. Perceba só. Aqui eu tenho todos esses documentos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 registros nesse documento, 6 documentos dentro dessa coleção. Quando eu quero procurar alguns específicos, eu utilizo o operador in. Né? Então, post, né? Eu quero pegar as postagens, né? Aonde esteja essas palavras. Quando eu faço isso, ele vai trazer apenas, né, onde os posts estão sendo representados. É importante frisar, pessoal, que no Mongo é case sensitive. Então, se você colocar uma palavra diferente daqui, né, uma letra, ele não vai trazer. Tá legal? E se eu quiser, por exemplo, retornar documentos que se encaixam em um determinado critério de consulta, né? Então seria isso. Então, pessoal, esses são alguns comandos, né, que a gente pode utilizar dentro do MongoDB. Né? Nós aprendemos a criar uma coleção, inserir, buscar, né, inserir vários registros. Então, são alguns comandos básicos que nós vamos utilizar nesse curso. Para a próxima aula, nós vamos fazer uma prática do Mongo com Python. Um grande abraço e até logo!